Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais aos meus alunos aí do noturno, né? Boa noite, então. Nós vamos aqui representar os movimentos de placas tectônicas, porque eu tive a bizonhice de fazer o vídeo deitado, esqueci de acertar o vídeo aqui, tá? Só vou representar mais uma vez, para não ficar... Dá pra ver aí, né? Ok. Tipo, aí, beleza. Vamos lá. Primeiro é o tipo de placa, que nós chamamos de placa divergente. Ou seja, são placas que estão se afastando. São placas divergentes. Placa tectônica divergente. Lembram na nossa aula, na última aula, quando falamos do movimento convectivo das placas tectônicas e que forma então o afastamento, né? Forma que as fissuras na crosta terrestre, esse afastamento também acaba formando a cadeia de montanhas no fundo do oceano, que nós chamamos de dorsal do Meso-Oceano Atlântico, ou dorsal do Meso-Atlântico. Vamos relembrar que tudo isso ocorre devido à expansão do magma, que está dilatado, né, devido ao superaquecimento. Ocorre então a subida desse material magmático que está em estado líquido pastoso devido ao superaquecimento, chegando a 1.000, 2.000 graus Celsius, e quando ele chega na crosta, ele acaba rompendo essa crosta, formando as placas, né? As placas tectônicas é a divisão da crosta terrestre. E aí parte desse magma é extravasado, formando os vulcanismos, né? Formando erupções vulcânicas. Lembrando que esse magma ele vai se cristalizar, ele vai formar novas rochas, e outra parte do magma que não sai, que não extravasa, ele fica represado dentro da crosta, abaixo da crosta, melhor dizendo, que é o manto que nós chamamos de astenosfera. Ele fica resfriado, no processo de resfriamento ele fica denso, pesado, e volta às profundezas do manto, voltando ao estado líquido pastoso, sendo aquecido novamente. Esse é o ciclo, o manto de convecção. Aqui então nós temos um tipo de placa, a placa convergente, né? Ao afastamento dessas duas placas em sentidos opostos, por isso elas se divergem. O exemplo que nós temos é a placa sul-americana, né? Eita, vamos lá, vamos fazer um sul, uma placa sul-americana, e aqui a placa africana. Esse é um exemplo, dois exemplos de placas tectônicas. Bom, esse fundo da placa sul-americana com a placa africana, isso na verdade está submersa, tá? Essas duas placas estão submersas pelo Oceano Atlântico, tá? Elas estão submersas, imagina aqui, lá no fundão do mar, hein, gente? Lá no fundão do mar. Tá tudo submerso, aí você já tem uma noção sobre isso, tranquilo? Vamos ao próximo tipo de placa. Eu tentei, pessoal, fazer um vídeo tão bonito, pôr do sol, fiz até poesia, tudo, para chegar e esquecer de colocar o vídeo na horizontal e deixo a câmera. Eu fiz a filmagem na vertical, né? Na horizontal, só que eu não programei, não configurei o celular. Meus vídeos é tudo no celular, na base do celular, e deu nisso. Bom, outro tipo de placa tectônica. Nós temos o tipo de placa tectônica que nós chamamos de placa convergente.
a placa de colisão, tá? Placa convergente ou placa de colisão. O que acontece aqui? Aqui, devido ao encontro das placas tectônicas, né, a essa colisão aqui, de novo formado pelos movimentos de convecções do manto magmático, acaba formando essa colisão aqui. O maior exemplo que temos de placa tectônica convergente é a placa de Nazca com a placa sul-americana. Eu fiz uma placa sul-americana bem grossa aqui, né? E a de Nazca bem fina. Vou aumentar a de Nazca aqui. Tá tão fina assim também, né? Ok. Pelo menos fica proporcional. Mas de fato, as placas continentais, as placas tectônicas continentais acabam ser mais densas, né? Mais grossas. Aqui o oceano, vou fazer o Oceano Pacífico aqui, tá, pessoal? Oceano Pacífico. E essa placa que se choca com a placa sul-americana é a placa de Nazca, tá? Desse lado a placa sul-americana, desse lado a placa de Nazca. O magma aqui já está resfriado, ele está ficando denso, então as moléculas ficam mais próximas, há uma condensação e ele se torna pesado. Então há um movimento de precipitação, movimento descendente. O outro tipo de placa tectônica, nós estávamos falando de um movimento ascendente. Aqui é um movimento descendente, tá, pessoal? Deu para entender aí essa parte, tá? O magma está resfriado, ele começa a empurrar dos dois lados e há uma pressão muito grande e há esse choque entre as duas placas, formando então a colisão. Nós já conhecemos bem essa história, que uma placa entra debaixo da outra, aqui com a maior densidade, maior resistência, acaba entrando debaixo da outra, formando, elevando o relevo aqui. Esse tipo de relevo nós vamos falar na próxima aula, no próximo vídeo aula, sobre dobramentos, sobre estruturas rochosas, e nós chamamos de dobramentos modernos. Também nós denominamos como orogênese. Então vamos lá, novamente aqui, agora falando sobre a placa, movimento de placa tectônica convergente. Tranquilo? Aqui a placa de Nazca, aqui a placa sul-americana. E aqui a placa de Nazca. Não é NASCAR, tá? É Nazca. Bom, vamos lembrar que o atrito entre o atrito dessas duas placas tectônicas, devido à energia que é gasta aqui, naturalmente há um derretimento, né? Há um derretimento das rochas, né, que compõem essa placa tectônica também, há um cozinhamento, melhor dizendo, né? E forma-se uma pluma, né? E é daqui que surge também os vulcões que nós encontramos nas cordilheiras dos Andes. Então, quando você vê a existência de vulcões nessas regiões, em razão do atrito muito intenso que ocorre aqui. Então, há o derretimento dessas rochas e forma-se vulcões, tá? Essas regiões de dobramentos. Então, nós temos aqui um tipo de placa convergente, placa de colisão. E eu tô fazendo esse vídeo de novo porque o vídeo ficou deitado, pessoal. Se o pessoal conseguiu entender no outro, mas vamos fazer certo, né? E agora, o último tipo de placa que eu vou representar para vocês é a placa transformante, né? Eu fiz o desenho lá em cima, né?
fazendo as minhas aulas. O pessoal falou, professor, onde você tá? Você tá na laje? Tá na laje. Na verdade, é a torre de uma igreja onde eu congrego, né? Eu tenho acesso a ela e tem uma vista muito bonita. Então eu subo lá na torre da igreja e aí dá pra fazer aquelas imagens boas, sabe? Aqui, falou, ô professor, mas é a mesma coisa da outra. Muito parecido. Sim, muito parecido, mas o foco nosso ainda não é esse, tá? Um pouquinho de paciência. Aliás, quem já viu esse vídeo já sabe o que vai acontecer, né, gente? Tô repetindo aqui só porque o vídeo ficou deitado, né? Eu peço desculpas aí. Por problema técnicos, né? Tivemos problemas técnicos. Os problemas técnicos. Então aqui, imagina a situação de duas placas tectônicas se encontrando, mas no caso, devido à estrutura, pessoal, o nosso planeta ele é muito dinâmico, então tem vários tipos de placas tectônicas que você não queira imaginar como que funciona tudo isso, né? Essas placas aí, então imagina uma placa tectônica divergente encontrando outra aqui, uma convergente divergente, e no meio disso tudo nós temos a placa transformante, que é essa placa sendo deslocada no sentido contrário à outra, porém não ocorre na vertical, não ocorre afastamento, simplesmente elas apenas se deslizam pela sua lateral, tá? Enquanto essa placa vem para esse lado, aquela que está sendo afastada devido ao movimento divergente da outra placa, há uma falha entre as duas e que ocorre um movimento contrário, né? Como se fosse duas placas contrárias se deslocando na horizontal. O nome dessa placa, nós damos o nome de placa transformante. Placa transformante. Bom, como que eu posso explicar isso aqui para vocês, pessoal? Deixa eu virar aqui para a turma. Como que eu posso explicar isso para vocês? Bom, olha que bagunça ali, meu. Tô vendo minha roupa aí. O que eu posso explicar para vocês? Imagina a superfície, meus braços, a superfície terrestre, e lá no fundo as profundezas acabam deslocando uma placa para um lado e para o outro, e elas estão movendo lentamente. A questão é que nessa placa tectônica há uma tensão muito grande, que elas estão se deslocando em sentidos contrários e pode acontecer a qualquer momento um movimento muito abrupto. Quando ocorrem esses movimentos, há terremotos, muito comum nessa região, mas espera-se, os geólogos acreditam que haverá um movimento abrupto em que vai causar terremotos em proporções e escalas jamais vista na história da humanidade. Bom, já gastei 13 minutos do tempo de vocês. Deem uma pesquisada, dê uma olhada, pesquisem no Google, placa tectônica transformante, e vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. O exemplo de placa tectônica transformante é de San Andreas, ou San Andreas, tá? Cada um pronuncia de um jeito, pessoal. Então, esse é um exemplo de placa tectônica de San Andreas. Dá tempo de fazer mais um desenho aqui? Será que estão falando? Olha o que acontece em San Andreas. Vamos lá. Vou fazer um quadradão aqui, né? Tá um desenho mais simples. Tá, pessoal? O que acontece? No relevo, né? A gente sabe que essa corre para esse lado, essa corre para esse. O movimento de placas sentido
contrário, tranquilo? Aí, no relevo, por exemplo, como se fosse uma espinha de peixe, pessoal. O relevo, eles começaram a perceber que o relevo ele começou a ficar desalinhado com o passar do tempo. Aí eles observavam, e coisa, aí passava-se um tempo, né? Passava-se um tempo e aquelas mesmas linhas já não estavam na mesma posição. Aí eles começaram a medir isso e perceberam que é como se fossem essas espinhas de peixe que formam as rugas do relevo. Eles começaram a perceber um desalinhamento, entendeu? Que ocorre no relevo. Eles perceberam há uma falha geológica aqui e isso configura uma placa tectônica transformante. Isso é comum na cidade, pega aí de novo só o nome, ou distrito, né? Isso na Califórnia, Estados Unidos, San Andreas, tá? Querer saber o lugar específico? San Andreas, Estados Unidos, Califórnia. Tranquilo? Forte abraço. Vou fazer mais um vídeo aí sobre estruturas rochosas, tá? Dobramentos modernos, escudos cristalinos ou crátons ou embasamentos cristalinos, né? São 3 nomes que falam a mesma coisa. E bacias sedimentares. Forte abraço, tchau, tchau, pessoal.